Ele a aniquilou publicamente, desfilando com a nova amante como se fosse um prêmio. Ele acreditava estar esmagando seu espírito. Mal imaginava que o segredo que ela carregava em silêncio estava prestes a arruiná-lo em definitivo. Um brinde ao que está por vir. A voz de Henrique Monteiro ressoou pelo salão suntuoso. Sofia Almeida observava da mesa 14, paralisada. A taça de vinho intocada à sua frente. Camila Vargas, ao lado dele no palco, sorria para o brilho dos flashes. Obrigada, meu bem. O que passou, ficou no passado. O salão, lotado de executivos e investidores, explodiu em aplausos. Um oceano de rostos desconhecidos testemunhando sua humilhação. Henrique prosseguiu, o tom exalando triunfo. Camila não é somente minha inspiração. A partir de hoje, ela assume a vice-presidência de estratégia. Um suspiro coletivo atravessou o ambiente. Era o cargo que Sofia havia concebido, a posição pela qual sacrificara inúmeras noites e fins de semana. Ela sentiu o ar se tornar denso. Cada palma soava como um tapa em seu rosto. Os cochichos começaram e olhares curiosos se viraram para a mesa 14. Alguns com pena, outros com claro desprezo. A humilhação era um show. Momentos depois, ele desceu do palco. Henrique se aproximou, o sorriso ainda estampado no rosto. Ele tocou o braço de Sofia. O aperto era discreto, mas firme, uma ordem velada. Não ouse estragar a minha noite, Sofia. Apenas sorria e acene. O rosto dela permaneceu uma máscara inexpressiva, mas o coração batia descompassado contra as costelas. Uma calma fria por fora. Como ele era incapaz de ver a devastação refletida em seus olhos. O som dos aplausos se tornou um eco distorcido e longínquo. A luz dos candelabros de cristal pareceu tremer, e a voz de Henrique, ainda suspensa no ar, repetia em sua mente, um novo começo. E de repente, ela não estava mais ali. Estava em outro tempo, anos antes, numa kitnet apertada com aroma de pizza barata e esperança. As paredes eram finas, os móveis de segunda mão, mas o futuro parecia não ter limites. Henrique tinha acabado de receber o e-mail que confirmava o primeiro investimento na empresa. Ele a ergueu nos braços, rodopiando-a pela sala minúscula que servia de escritório. O brilho em seus olhos era autêntico, faminto. "Conseguimos, meu amor", ele disse, a voz repleta de uma esperança que há muito se extinguira. "É um novo começo para nós." O tempo se fragmentou. A imagem se dissipou, dando lugar a outra. Uma cobertura silenciosa e gélida, com paredes de vidro revelando uma cidade que não parecia ser dela. Henrique dormia ao seu lado, o sono sereno de um homem realizado. O celular dele vibrou na mesa de cabeceira. Uma notificação rompeu a escuridão. Camila V. Saudades da nossa noite. O ar congelou nos pulmões de Sofia. Ela não precisou tocar no telefone. Naquele momento, o chão de mármore pareceu mais gelado e o silêncio do apartamento luxuoso virou um grito mudo. O novo começo dele já tinha outro nome. A cena mudou mais uma vez. O confronto. Não houve gritos, apenas a frieza afiada de suas palavras. "Eu evoluí daquele cubículo, Sofia. Você ficou para trás." Ele a descartou como se fosse um modelo de negócios ultrapassado, uma peça que já não servia em sua escalada. Enquanto guardava seus pertences em uma caixa, seus dedos tocaram a superfície lisa de um antigo HD externo. O primeiro, aquele que continha cada linha do plano de negócios original, cada projeção, a certidão de nascimento da companhia. "Você não vai mais precisar disso", ele disse com desdém, notando o objeto em suas mãos. Ela não disse nada. Apenas o guardou na bolsa, um ato instintivo que nem ela mesma compreendeu. Era como levar consigo a prova de que um dia ela fora a mente por trás de tudo. Clang! O som agudo de uma bandeja de metal caindo no chão a resgatou de suas memórias. O perfume caro substituiu o cheiro de pizza. O burburinho dos convidados retornou. Mais alto, ela estava de volta à mesa 14, o centro de todas as atenções.
A humilhação, vívida e brutal, a golpeou novamente. Mas algo mudara. A dor agora se misturava à fúria. Seus olhos, antes vagos, agora tinham foco, percorrendo o salão com um objetivo. Eles pararam. Do outro lado do salão, próximo à equipe de som, estava Lucas, um jovem programador que ela mesma recrutara. Um gênio discreto que Henrique sempre fizera questão de menosprezar. Seus olhares se encontraram por uma fração de segundo, e naquela troca silenciosa, uma centelha de possibilidade perigosa e luminosa acendeu-se na escuridão. A humilhação no salão não foi o início da guerra. Foi apenas a primeira batalha pública. A guerra silenciosa de Sofia começara 3 dias antes, não com um grito, mas com uma tentativa de fazer o que era certo. Ela agendou uma reunião com o Dr. Otávio Drummond, membro do conselho, amigo de seu falecido pai, e o homem que Henrique um dia chamou de mentor. Em seu escritório imponente, com paredes de mogno e o cheiro de poder consolidado, Sofia abriu seu tablet. Ela não estava ali como a ex-mulher, mas como a cofundadora não reconhecida da empresa que ele ajudava a dirigir. Na tela, planilhas complexas, e-mails antigos do HD, um rastro digital que indicava um padrão alarmante. Otávio, veja os relatórios de despesas dos últimos 2 anos. Ela começou, a voz calma e firme. Essas taxas de consultoria para empresas de fachada nas Ilhas Caimã, os valores são absurdos e não há serviço correspondente. Henrique está drenando os recursos da empresa. Ela mostrou o fluxo de caixa, as projeções infladas, a teia de enganos que ela, com sua mente afiada, levara semanas para desvendar. Ela buscava justiça, não vingança. Queria salvar a empresa que ajudou a criar. Dr. Otávio, contudo, mal olhou para os dados. Recostou-se em sua poltrona de couro, uniu as pontas dos dedos e a observou por cima dos óculos caros, com um ar de enfado paternal. Ele não via uma estrategista expondo fatos. Via uma mulher ferida. O problema não era a falta de provas, mas a recusa dele em vê-las. A mão de Sofia, antes firme no tablet, tremeu. Ela a fechou em punho dentro da bolsa, as unhas cravando na palma. "Minha cara Sofia", ele começou, o tom condescendente. "Eu sei que términos são complicados. Isto não é sobre o divórcio. É sobre fraude." Ela o interrompeu, a voz um tom acima. "Tudo que uma ex-esposa diz é sobre o divórcio." Ele replicou sem pestanejar. "Você deveria seguir em frente, arranjar um passatempo. Henrique está no seu auge, entregando resultados inéditos." Sofia avançou o dedo na tela. "E essa empresa em Caimã? Soluções inovadoras, fundada no mesmo mês em que Camila foi contratada como assistente. É para lá que o dinheiro está escoando." Dr. Otávio suspirou, como se lidasse com uma criança birrenta. Esperto da parte dele. Otimização fiscal. Você costumava admirar essa agressividade dele, lembra? Foi isso que os enriqueceu. Ele usava o passado, a cumplicidade inicial dela, como uma arma para desmoralizá-la. Ela sentiu o rosto arder. "Você vai ao menos investigar uma auditoria sigilosa?" Ela implorou, a última esperança vacilando. Dr. Otávio se levantou, caminhando até a janela com vista para a cidade. A mensagem era clara. Ele estava acima daquilo. Não há o que investigar. Apenas uma mulher ressentida tentando sujar o nome de um homem brilhante. E devo lhe dar um conselho. Ele se virou, os olhos frios. "Tenha cuidado. Henrique é um homem muito poderoso agora. Confrontar um rei e falhar é o último erro que se pode cometer." A porta de mogno se fechou com um clique definitivo. No corredor estéril, sob a luz fria, Sofia sentiu o peso da derrota. O sistema não estava falho. Estava programado para proteger os seus. Na solidão de seu apartamento, as palavras de Dr. Otávio ecoavam. "E se ele estiver certo?" A dúvida começou a se infiltrar. "Talvez eu seja apenas isso, ressentida, patética."
Lembrou-se de todas as vezes que Henrique a chamou de dramática, de ingênua. Ele tinha o dom de fazê-la questionar a própria percepção da realidade. Ela foi até a janela, vendo os carros lá embaixo, cada um com seu rumo, enquanto ela parecia presa. O medo a dominou. O aviso de Dr. Otávio fora uma ameaça. Henrique poderia destruí-la com um telefonema, congelar suas contas, processá-la, garantir que nunca mais trabalhasse. Ele era um rei e ela não tinha exército, apenas um HD antigo e uma convicção que se esvaía. Uma memória a atingiu. Anos antes, ela questionara uma decisão antiética de Henrique. Ele riu, chamou-a de pequena escoteira. E no fim, a manobra dele lhes rendeu uma fortuna. A lembrança reforçava a narrativa dele. Ele era o pragmático, o vencedor. Ela, a sonhadora. Desistir era fácil. Jogar o HD no lixo, mudar de cidade. Ela pegou o objeto, o plástico frio em sua mão. Estava prestes a guardá-lo quando a imagem do rosto de Henrique no dia do término a invadiu. O desprezo nos olhos dele, a forma como falou do trabalho dela, das ideias dela, como se fossem um peso do qual ele finalmente se livrara. Não era sobre o dinheiro, era sobre a autoria da sua própria vida. A raiva que subiu por sua espinha era fria e focada. Lutar não era mais para vencer, era para não se render. Ela não podia permitir que a versão dele da história fosse a única. Com nova determinação, sentou-se em frente ao seu laptop, o HD conectado. A derrota para Dr. Otávio ensinara-lhe algo. Não se ataca um castelo pelo portão principal. Precisava de alguém do lado de dentro, alguém pequeno, invisível, mas que conhecesse as passagens secretas. O primeiro passo, descobrir quem, dentro daquela fortaleza, também odiava o rei. De volta ao palco, Henrique ergueu sua taça de champanhe. O sorriso em seu rosto era o de um caçador sobre sua presa. Ele esperou o silêncio se instalar, um silêncio que para Sofia era sufocante. Um brinde, ele projetou a voz, um brinde ao futuro e à coragem de abandonar as âncoras que nos prendem. Seus olhos varreram o salão e se fixaram nos dela, uma mira impiedosa. As velhas ideias, a bagagem emocional que só atrasa o progresso. A bala verbal a atingiu. Cada palavra era uma alusão a ela, ao trabalho dela. A humilhação estava em ele, forçá-la a participar de seu teatro cruel. Sofia sentiu o sangue gelar, mas manteve as costas retas, o queixo erguido. Sustentou o olhar dele, uma ilha de desafio num oceano de indiferença. Por fora, dignidade controlada. Por dentro, um castelo de cartas prestes a ruir. Uma onda de risos e cochichos percorreu o salão. Ninguém a defendeu. Eram todos espectadores, cúmplices passivos, e naquela noite a caça era ela. Como num ataque coordenado, Henrique passou o microfone para Camila, que se aproximou com a graça de uma serpente. Ela era tudo o que Sofia não era mais. Jovem, celebrada, ao lado do poder. Quero apenas agradecer ao Henrique, disse ela, a voz um veludo melódico, por me dar a chance de realmente modernizar esta empresa, de libertá-la de uma gestão, digamos, mais conservadora. Ela fez uma pausa, um ato de falsa consideração. Uma visão que, embora bem intencionada, pertencia a outro século. O ataque era direto, uma tentativa de apagar o legado de Sofia. A primeira risada alta veio da mesa 5. Fábio Guzmão, um vice-presidente conhecido por sua subserviência, gargalhou. Bem dito, Camila. Precisávamos de sangue novo. Como um sinal, outros riram. A plateia, antes passiva, começava a escolher o lado do vencedor. A mesa de Sofia se tornou um vácuo. As poucas pessoas ali, de repente, se interessaram por seus pratos, abandonando-a numa bolha de isolamento. Foi então que o ataque se tornou pessoal. Uma mulher mais velha, esposa de um investidor, inclinou-se da mesa ao lado. Sofia, querida, disse ela, a voz alta o suficiente para ser ouvida, você deve estar tão orgulhosa
de ver seu legado continuar, mesmo que de forma tão inesperada. Era uma armadilha social. Todos os olhos se voltaram para ela, esperando pelas lágrimas, pela explosão. O tempo parou. Sofia sentiu o pulso nos ouvidos. Este era o ponto de ruptura. Com uma calma que desconhecia, ela pegou seu copo d'água e tomou um gole. O gesto foi deliberado. Ela pousou o copo e olhou diretamente para a mulher. Um verdadeiro legado não é algo que se continua, Dona Beatriz, respondeu ela, a voz clara e firme. É algo que se constrói do zero. E fico feliz em ver que a empresa finalmente tem orçamento para executar as ideias que eu criei há 5 anos. O silêncio que se seguiu foi de choque. Ela não se defendeu como vítima, contra-atacou como criadora. Por 30 segundos, o poder no ar mudou. Sofia estava no controle. Mas Henrique não construiu seu império permitindo que outros tivessem a última palavra. Vendo a maré virar, ele desceu do palco, o sorriso substituído por uma máscara de falsa preocupação. O salão o observava. Ele colocou a mão no ombro de Sofia, um gesto que parecia de apoio, mas para ela era o peso de uma âncora. Sempre tão espirituosa, Sofia. Ele disse, baixo e ameaçador. Então, virando-se para o público, ele projetou a voz. É uma pena que essa criatividade não tenha gerado resultados quando você teve a chance. Mas não se preocupem, Sofia não sairá de mãos vazias. Ele tirou um envelope do paletó. A sala prendeu a respiração. Em nome do conselho, queremos fazer uma doação especial. Seus olhos encontraram os dela, repletos de um triunfo sádico. Uma doação de R$ 50.000 para uma instituição muito importante para a Sofia. Ele tirou um cheque simbólico. Para o Instituto Recomeçar, o abrigo para mulheres empreendedoras cujos negócios não deram certo. O golpe foi letal. Um assassinato de reputação disfarçado de filantropia. Ele não apenas a chamou de fracassada, ele a transformou em um caso de caridade na frente de todo o seu mundo. A audácia do ato chocou o salão por um segundo, logo substituído por aplausos entusiasmados. Eles aplaudiam sua crueldade, chamando-a de generosidade. Sofia ficou paralisada. A resposta inteligente, a dignidade, tudo se desfez. Ela estava exposta, aniquilada. O som das palmas era um trovão que a ensurdecia. As pessoas não olhavam mais para ela, mas para Henrique, o rei magnânimo. O ar faltou. O mundo dela se resumia àquela cadeira, àquele silêncio ensurdecedor em meio ao barulho. Ela era uma estátua em ruínas. O som dos aplausos era uma maré que ameaçava afogá-la. Sofia se levantou. O movimento foi mecânico. Precisava de ar. Precisava escapar daquele poço de olhares. Ninguém a impediu. Abriram caminho como se sua dor fosse contagiosa. Cada passo para longe da mesa 14 era uma pequena vitória. Ela se dirigiu não para a saída principal, mas para uma porta de vidro que levava a um terraço deserto e frio. O ar da noite a atingiu como um tapa. O som da festa se tornou um zumbido abafado. Ela se agarrou à amurada de pedra, os nós dos dedos brancos, e olhou para as luzes da cidade. E ali, na solidão, a barragem se rompeu. As lágrimas que se recusou a derramar em público vieram, silenciosas e quentes, não de tristeza, mas de uma raiva tão profunda que parecia queimar. Ele não a tinha apenas humilhado. Ele a rebaixara a uma nota de rodapé em sua própria história. A cada lágrima, a imagem do sorriso dele se repetia. Ela sentiu o impulso de gritar, de quebrar algo. Quase o fez. A mão dela entrou na bolsa e seus dedos se fecharam em torno do HD externo. O peso sólido em sua mão era uma âncora, uma conexão com a mulher que era antes. Lembrou-se da empolgação ao escrever a primeira linha de código das noites em claro. Aquele pequeno objeto continha a prova de sua arquitetura. Aquele era o seu legado, não a piada cruel de Henrique. E então a raiva mudou.
O calor deu lugar a um frio cortante e a uma clareza absoluta. Ele achava que a havia destruído, mas ele cometeu um erro. Ele a deixou com raiva. E a raiva, ela percebeu, era um combustível muito mais poderoso que a dor. Ela enxugou as lágrimas. O tempo de chorar havia acabado. Com os dedos tremendo de adrenalina, ela pegou o celular. Deslizou pelos contatos até encontrar o que procurava. Tiago. O telefone tocou 3 vezes. Alô? Tiago, é a Sofia, ela disse, a voz baixa e urgente. Desculpe a hora. Houve uma pausa. Tiago fora o chefe de segurança de TI da empresa, um dos melhores do país. E Henrique o demitira 6 meses atrás, por apontar uma falha de segurança que o próprio Henrique criara. Sofia, o que houve? Sua voz. Preciso de ajuda. Ela o interrompeu. É sobre o Henrique. Preciso de uma arma, qualquer coisa. Um acesso, uma vulnerabilidade, um erro que ele cometeu. Tiago suspirou. Sofia, não posso. Lá é uma fortaleza. Desde que saí, eles triplicaram a segurança. Tem que haver alguma coisa, ela insistiu. Um sistema antigo, uma senha que nunca foi trocada. Ele é arrogante. A arrogância sempre deixa um rastro. Tiago ficou em silêncio. Os servidores não, ele disse. Mas a arrogância dele não está no que ele protege, está no que ele subestima. O que ele subestima? Ela perguntou, o coração acelerando. O show, o sistema de apresentação de eventos, é um software de terceiros, cheio de remendos, sempre configurado na última hora. A única vulnerabilidade real daquela empresa nunca foi o cofre, sempre foi o palco. Uma faísca. Era tudo o que precisava. Como se entra? Não remotamente, teria que ser por dentro. Se alguém tivesse acesso físico ao laptop de controle na sala de audiovisual, poderia projetar qualquer arquivo naquele telão. Agradecendo, ela desligou. Uma esperança minúscula e feroz se acendeu. Ela se virou e olhou através da porta de vidro. Seus olhos não procuravam por Henrique, mas pela sala de controle. E então, ela o viu novamente. Lucas, o jovem programador, desconfortável em seu terno alugado. O gênio que Henrique chamava de o garoto do computador. O acesso físico, o aliado de dentro. O plano começou a se formar, não como estratégia, mas como certeza. Ela não ia fugir, ela ia voltar para aquela festa e ia encontrar o garoto do computador. Sofia recompôs o rosto, transformando a fúria em uma máscara de neutralidade. Ela atravessou a porta de vidro, voltando para a atmosfera sufocante. O zumbido das conversas, as risadas, tudo parecia de outro universo. Os olhares a seguiam, mas seu foco era um só. Lucas. Ele ainda estava perto da parede dos fundos, um náufrago em uma ilha de equipamentos. Com passos firmes, ela cruzou o salão, uma predadora silenciosa. Ela o interceptou quando ele se dirigia a um corredor. Lucas. Ele se virou, o susto em seus olhos. Ele, como todos, a vira ser crucificada. Senhora Almeida. Sofia. Eu sinto muito. Eu não quero que sinta muito. Ela disse a voz baixa, mas intensa. Eu quero sua ajuda. Os olhos dele se arregalaram. Minha ajuda? Com o quê? Eu não posso... Meu emprego? O emprego onde Henrique apresenta suas ideias como se fossem dele? Ela rebateu. Onde você é o cérebro por trás do novo sistema de logística, mas é o Fábio quem leva os bônus. Eu contratei você, Lucas. Eu vi do que você era capaz antes de ser colocado numa caixa. Ela viu a hesitação dele virar conflito. Ele era leal ao seu sustento, mas as palavras dela tocaram na ferida de sua própria humilhação silenciosa. Para selar o acordo, ela mostrou no celular uma imagem do HD antigo. Um rascunho do sistema de logística com anotações e o nome dela. Ele não roubou só de mim, ele está roubando de todos nós, mas não posso provar sem acesso. O medo ainda estava lá, no rosto de Lucas. Mas então ele olhou para o salão, para Henrique rindo com os investidores, e algo dentro dele se partiu. Não era apenas pela Sofia, era por ele.
Ele respirou fundo. O que você precisa que eu faça? Ele sussurrou. Preciso que me dê acesso ao palco. Ela respondeu. Lucas balançou a cabeça, uma nova determinação no olhar. Não, nós vamos destruí-lo. Ele a guiou por um labirinto de corredores de serviço. O destino era uma pequena sala de servidores, mal iluminada e fria. O coração esquecido do espetáculo. É o único lugar sem câmeras, ele explicou. O zumbido das máquinas era constante. Lucas sentou-se em frente ao laptop que controlava a apresentação e começou a digitar. Tiago estava certo. O software é um pesadelo. Consigo criar um túnel temporário para o servidor principal, mas ele se fecha a cada varredura. Temos 20 minutos, talvez menos. O relógio estava correndo. Sofia conectou o antigo HD. Procure por Soluções Inovadoras, registrada em Cayman, e cruze as datas dos pagamentos com os relatórios de despesas da Camila. Os dedos de Lucas voavam pelo teclado. Aqui, disse ele, tenso. Achei um e-mail de Henrique para o financeiro, autorizando um bônus de performance de $200 mil para a Camila, mas o pagamento foi para as Soluções Inovadoras. Na tela, o texto era a primeira prova concreta, a primeira rachadura na fachada de Henrique. Sofia se inclinou, os olhos fixos. A dor da traição agora tinha um número. Aquilo solidificou sua raiva, transformando-a em aço frio. Ele ficou descuidado. Ela sussurrou. O plano começava a tomar forma. Precisavam de uma execução pública. Use as palavras-chave desse e-mail. Bônus de performance, soluções inovadoras, iniciativa CV. Faça uma busca em todo o arquivo do servidor dele. Ele é arrogante. Não acharia que alguém conseguiria entrar. Daniel iniciou uma nova busca. A barra de progresso se movia lentamente. 8 minutos restantes. A busca terminou, retornando centenas de arquivos. Frustração. Então Lucas notou algo. Uma pasta na rede pessoal de Henrique escondida. O nome era banal. Projetos pessoais. Isso é estranho, disse Lucas. Não está criptografada. Com um duplo clique ele a abriu. Havia apenas um arquivo. Uma planilha de Excel. O nome do arquivo era Plano de Contingência. Ele o abriu. O que apareceu na tela fez os dois prenderem a respiração. Não era um plano, era uma confissão. Uma contabilidade meticulosa de cada centavo desviado nos últimos 3 anos. Camila era apenas a ponta do iceberg. Havia nomes, datas, valores. Era um diário de sua corrupção, com notas sobre como justificar cada transação. A arrogância era tão monumental que beirava a insanidade. Sofia olhou da planilha para um monitor de segurança que mostrava o salão. Henrique estava no palco novamente, começando suas palavras de encerramento. A arma, o palco, o momento, tudo se alinhou. É isso, disse ela. É com isso que vamos acabar com ele. Lucas, com as mãos tremendo de adrenalina, começou a trabalhar. Ele copiou a planilha e o e-mail para a área de trabalho do laptop. Ele começou a criar uma apresentação simples, 2 lâminas, prontas para serem projetadas. Estava prestes a salvar quando uma caixa de diálogo vermelha piscou na tela. Acesso negado. Conexão com o servidor encerrada. Pânico. O que foi isso? Sussurrou Sofia. A varredura veio mais cedo. Eles nos viram. Eles sabem. Naquele exato momento, ouviram passos no corredor. Lentos. Um segurança. Daniel apagou a tela e eles se encolheram nas sombras. Os passos pararam do lado de fora da porta. Laura fechou os olhos. 1 segundo. 2. 3. O som recomeçou, afastando-se. Esperaram mais 1 minuto antes de Lucas acender a tela. Tentou se reconectar. Acesso bloqueado. Sua conta fora suspensa. Derrota. Acabou, ele murmurou. Mas então seus olhos se arregalaram. Um sorriso lento se formou em seu rosto. Ele me tirou o acesso ao servidor, mas não ao projetor. Ele apontou para a área de trabalho. Os arquivos ainda estavam lá.
Eles não podiam mais buscar informações, mas ainda podiam atacar. Tinham uma única bala. Não teriam uma segunda chance. Sofia olhou para Lucas e ele para ela. Um entendimento silencioso. Era um ponto sem retorno. É agora ou nunca, Lucas, disse ela, a voz firme. Na quietude da sala dos servidores, o mundo exterior parecia distante. No monitor, Henrique discursava, alheio à tempestade. Não podemos mais esperar. Ele está no discurso de encerramento. É o auge da noite, disse Sofia, a voz um sussurro afiado. Lucas, pálido, assentiu. Preciso de um sinal. Algo que só eu vou entender. Tenho que agir no segundo exato. Sofia pensou. Eu vou até o palco. Vou pedir a palavra. Quando eu conseguir o microfone e disser a frase, um legado precisa ser erguido sobre a verdade. Você projeta a primeira imagem. O e-mail. Ela olhou para ele. Conte 30 segundos. E então, projete a segunda. A planilha. É o golpe final. O plano era ousado, quase suicida. Lucas virou-se para o laptop, as mãos firmes. Criou 2 lâminas com fundo preto. Na primeira, colou a captura de tela do e-mail. Aumentou a fonte, circulando em vermelho os pontos-chave. A imagem era clara, inegável. Na segunda, colou o trecho mais devastador da planilha Plano de Contingência. A coluna com os nomes, os valores, e a terceira, sarcasticamente nomeada Comissão de Sucesso. A arma estava carregada. Eles se olharam, um pacto silencioso entre a arquiteta traída e o soldado esquecido. Naquele momento, era uma aliança forjada no desprezo de um homem. Estavam prontos. Lucas posicionou o cursor sobre o botão de iniciar. Sofia respirou fundo. E então o universo decidiu testá-los. No monitor, Henrique olhou para o relógio. Ele sorriu. E com isso, quero agradecer a todos e desejar-lhes uma excelente noite. Ele estava terminando. 5 minutos antes do previsto. O momento perfeito, a deixa planejada, tudo se desintegrou. Não, sussurrou Lucas em pânico. Ele está saindo do palco, nós vamos perdê-lo. A janela de oportunidade se fechava. O pânico bateu à porta da mente de Sofia, mas ela não o deixou entrar. Anos com a imprevisibilidade de Henrique a prepararam. A calma que a invadiu foi sobrenatural. O tempo pareceu desacelerar. Não tem mais plano, Lucas, disse ela, a voz firme. Apenas o alvo. Fique pronto. Ele a encarou, confuso. Pronto para o quê? Qual é o sinal? Não há mais sinal, ela respondeu, os olhos fixos na figura de Henrique, que agora recebia uma ovação. Observe-o. Quando ele estiver no centro do palco, sozinho, agradecendo os aplausos, faça acontecer. Eu vou criar a distração. Antes que Lucas pudesse protestar, ela abriu a porta e partiu. Não mais se escondendo, mas invadindo o coração do império inimigo. Sua caminhada era rápida, determinada. As pessoas abriam caminho, sentindo a energia que emanava dela. Lucas, sozinho, sentiu medo. Estava tudo em suas mãos. Ele olhou para o monitor, vendo Sofia se mover contra a corrente. Sua mão pairava sobre o teclado. Ele era o artilheiro, esperando em uma colina, com o destino da batalha dependendo de sua coragem. Sofia chegou à beira do palco. Henrique estava no centro, banhado pela luz, o sorriso de um imperador. O auge de sua arrogância era também o momento de sua maior vulnerabilidade. A armadilha não era mais uma rede, era uma lança, atirada com desespero e fé. Sofia parou, respirou fundo e se preparou para o confronto. Sofia não hesitou. Enquanto os aplausos para Henrique diminuíam, ela subiu os degraus laterais do palco. Seu movimento foi tão súbito que abriu uma clareira de silêncio. As pessoas pararam de aplaudir, virando-se para assistir. Imediatamente 2 seguranças, homens como muralhas, moveram-se para interceptá-la. Henrique os viu. Viu Sofia, o rosto uma máscara de calma mortal. E em seu momento de triunfo, seu ego não resistiu a mais uma demonstração de poder. Aquela seria a coroação de sua vitória. Com um gesto de mão, dispensou os seguranças.
Não, não, deixem-na passar. Eles obedeceram. Henrique virou-se para a plateia, um sorriso divertido. Parece que a senhora Almeida ainda tem algo a dizer. Vamos ser cavalheiros e dar a ela o microfone. Afinal, ele fez uma pausa. Ela merece seus 5 minutos de desabafo. A palavra pairou no ar, carregada de desprezo. Risadinhas cúmplices ondularam pela multidão. Um técnico relutante estendeu um microfone para Sofia. Ela o pegou. Henrique se aproximou. Seja breve. Ele sussurrou. A voz um veneno só para ela. A caridade da noite já foi feita. Ele então se afastou, cruzou os braços e esperou, o predador confiante de que sua presa se destruiria. O silêncio era total. 200 pessoas prendiam a respiração. Sofia ergueu o microfone. Os olhos não em Henrique, mas na plateia, em Dr. Otávio Drummond e nos outros membros do conselho. Sua voz não era de vítima, era de uma juíza. Obrigado, Henrique. Você sempre foi muito generoso com o dinheiro da empresa. A farpa foi sutil, mas afiada. Ela fez uma pausa. Então pronunciou as palavras código. É importante que todos saibam que um legado precisa sempre ser erguido sobre a verdade. No instante em que a palavra verdade saiu de seus lábios, o gigantesco telão atrás de Henrique piscou. Ficou preto por um segundo, e então se iluminou com a captura de tela nítida de um e-mail. O remetente era Henrique. O assunto: Iniciativa CV. O texto autorizava um bônus para uma consultoria offshore, soluções inovadoras. Um murmúrio chocado varreu a multidão. O sorriso de Henrique congelou. Ele olhou para trás e, por uma fração de segundo, o pânico brilhou em seus olhos. Escondeu-o sob uma camada de indignação. Mas que palhaçada é essa? Ele latiu. Isso é baixo, até para você, Sofia. Falsificar um e-mail. Ele se virou para a plateia, tentando desesperadamente recuperar o controle. Alguém chame a segurança e tire essa mulher daqui. Ela está perturbada. Ele a acusava, mas seus olhos continuavam voltando para a tela. Sofia permaneceu em silêncio. Deixou que sua negação raivosa ecoasse e morresse, contrastando com a evidência fria. Deixou a plateia comparar a fúria dele com a calma dela. Quando o silêncio retornou, pesado, ela ergueu o microfone novamente. Você tem razão, Henrique. Um e-mail pode ser falsificado. A verdade às vezes precisa de mais contexto. Com um aceno quase imperceptível, ela deu o segundo sinal a Lucas. O e-mail desapareceu. Em seu lugar, surgiu a planilha. O título do arquivo visível no topo. Plano de contingência. As colunas eram um testemunho de sua traição. Fornecedor, pagamento real, comissão de sucesso. Se o e-mail foi um golpe, a planilha foi a aniquilação. A cor sumiu do rosto de Henrique. A arrogância, a raiva, tudo se desintegrou, revelando o medo nu. Desliguem isso! Ele gritou, a voz esganiçada. Eu mandei desligar esse telão agora! Ele se virou para a cabine de som, os olhos selvagens. Mas era tarde demais. Todos os olhos estavam fixos na tela, lendo os nomes, os números, a prova irrefutável de sua fraude. A armadilha havia se fechado. O grito desesperado de Henrique foi o estopim. Por um segundo, o salão ficou congelado. Então, a plateia reagiu. O primeiro som foi o flash de uma câmera de celular. Depois outro. Um murmúrio baixo começou e rolou para a frente como uma onda. O barulho se transformou em conversas abertas, pessoas apontando para a tela. Os rostos, uma mistura de indignação e fascínio. O poder de Henrique, construído sobre medo e admiração, estava se desfazendo em tempo real. Os primeiros a abandoná-lo foram os seus. Fábio Guzmão, que rira tão alto, agora parecia encolher na cadeira, tentando se tornar invisível. Do outro lado, Dr. Otávio Drummond, que a chamara de ressentida, estava pálido. Ele não olhava para Henrique com raiva, mas com o horror de um homem que vê seu investimento virar pó.
Seu telefone estava na mão, os dedos digitando uma mensagem frenética, não para salvar Henrique, mas para salvar a si mesmo. Os rivais, no entanto, mal continham a satisfação. Viam uma oportunidade, um império sem líder, pronto para ser pilhado. A lealdade comprada com dinheiro se revelou inútil. A plateia se tornou um júri e seu veredito era unânime. O rei estava nu, e a multidão, que antes o aplaudia, agora se deliciava com sua queda. Henrique sentiu a mudança. O controle da narrativa, sua arma mais potente, lhe fora roubado. Em um último ato de desespero, ele se lançou contra a única fonte de sua ruína, Sofia. Ele rosnou, tentando arrancar o microfone da mão dela. Mas antes que pudesse tocá-la, uma parede de ternos pretos o interceptou. Os seguranças, que minutos antes cumpriam suas ordens, agora o continham. A visão do grande Henrique sendo fisicamente dominado por seus próprios homens foi a imagem final de sua impotência. O ataque falhou, revelando-o como um valentão acuado. Aproveitando o espaço, Sofia deu um passo para trás. Ergueu o microfone uma última vez, não para gritar, mas para proferir a sentença. Sua voz cortou o caos. Essa planilha não estava no meu HD, Henrique. Estava no seu, em sua pasta de rede pessoal chamada Projetos Pessoais. Ela fez uma pausa. O mundo inteiro agora sabe o que você chama de contingência. Foi o fim. A confirmação de que a prova viera dele mesmo. Nesse exato momento, as portas principais do salão se abriram. 2 policiais uniformizados e um detetive entraram, movendo-se com um propósito que silenciou o restante do barulho. Eles não olharam para a tela. Seus olhos estavam fixos em Henrique. A luta se esvaiu dele. Ao ver os policiais, seus ombros caíram. Ele estava acabado. Enquanto os seguranças o entregavam às autoridades, os flashes das câmeras explodiram. Em meio ao caos, Camila, a rainha da noite, foi vista esgueirando-se por outra porta, uma figura solitária, seu reinado tendo durado apenas algumas horas. Todas as câmeras, todos os olhares se viraram para a única pessoa que restava no palco. Sofia. Ela observou Henrique ser levado, o rosto impassível. Não havia sorriso de vitória, nem lágrimas de alívio. Apenas o peso de anos de silêncio se dissipando. Ela colocou o microfone suavemente no chão. O telão ficou preto. As luzes da casa se acenderam, cruas, expondo a desordem. A batalha havia terminado. O império havia caído. As luzes do salão se acenderam, revelando a desordem. Taças esquecidas, guardanapos amassados e o silêncio chocado de 200 pessoas. Sofia permaneceu no palco, o epicentro do terremoto. Ela não sentia euforia, apenas um vazio exaustivo. A guerra acabara. Em meio à multidão, uma figura se moveu em sua direção. Lucas. Ele subiu os degraus, o rosto pálido, mas os olhos brilhando. Não ofereceu um abraço. O que fizeram era sério demais para celebrações. Ele parou a uma distância respeitosa. Sofia, ele disse, e em seu nome havia um universo de gratidão e admiração. Lucas, ela respondeu, e em seu nome estava o reconhecimento de uma dívida. Obrigada. Foi um momento quieto de comunhão. Ele deu um aceno de cabeça, um gesto final de lealdade e desapareceu na multidão. Sofia estava sozinha novamente, mas desta vez a solidão não era um fardo, era liberdade. Ela desceu do palco, ignorando as vozes que a chamavam. O mar de rostos se abriu para ela. Ela caminhou sem olhar para trás, atravessou o lobby e empurrou as portas de vidro, saindo para o abraço frio da noite. O ar da cidade, antes indiferente, agora parecia puro. Ela inspirou profundamente, enchendo os pulmões com o primeiro gole de um futuro que, pela primeira vez em anos, pertencia somente a ela. 3 semanas depois, a história de Henrique Monteiro era ruído de fundo na televisão de uma cafeteria onde Sofia esperava.
Enfrentando múltiplas acusações de fraude, o ex-CEO Henrique Monteiro teve sua fiança negada. A imagem era de um homem abatido, um fantasma que não tinha mais poder sobre ela. Sofia desviou o olhar e entrou no prédio em frente. O contraste era absoluto. Uma sala de reuniões panorâmica, inundada de sol, com vista para a cidade. Desta vez, não havia homens paternalistas esperando para dispensá-la. Havia um painel de investidores, homens e mulheres com olhares afiados. E Sofia não estava lá para pedir, mas para apresentar. Na tela atrás dela, o nome de sua nova empresa, Arquitetura de Dados. Ela estava no controle, a voz firme, falava de sistemas transparentes, de confiança. Por anos o mercado foi dominado pela mentalidade de crescimento a qualquer custo, dizia ela, dona do espaço. Nós propomos algo radicalmente diferente. Crescimento sustentável, construído sobre uma fundação de integridade. Ela não vendia apenas um negócio, vendia sua nova filosofia. Ao final, veio a sabatina. As perguntas eram duras, mas ela respondeu a todas. Então, um dos investidores mais velhos, Dr. Sampaio, um tubarão conhecido por seu estilo intimidador, recostou-se na cadeira. Impressionante, Sra. Almeida. Muito ambicioso. Mas sua projeção para o terceiro ano me parece um pouco otimista. Talvez devêssemos começar com uma avaliação mais conservadora para o seu próprio bem. Era um teste. O eco das vozes que a diminuíram. O fantasma de Henrique sussurrando que ela era ingênua. A antiga Sofia teria hesitado. Mas a mulher naquela sala não era a antiga Sofia. Um sorriso sereno tocou seus lábios. Ela encontrou o olhar dele, sem hesitação. Dr. Sampaio, com todo o respeito, minhas projeções não são baseadas em otimismo. São baseadas em dados, os mesmos no apêndice C do seu tablet. Sua voz era cortês, mas inabalável. Se o senhor acredita que a integridade é um nicho que exige uma abordagem conservadora, então talvez esta não seja a parceria certa para o senhor. O silêncio na sala foi absoluto. Ela não apenas se defendeu, ela o desafiou. Dr. Sampaio a encarou por um longo momento e então, para a surpresa de todos, ele sorriu. Um sorriso genuíno de respeito. Justo, ele disse. A reunião terminou com apertos de mão firmes. Enquanto arrumava seu laptop, Sofia olhou pela janela. Ela não vencera apenas uma batalha contra um homem. Vencera a guerra contra a dúvida dentro de si mesma. E o futuro, assim como a cidade à sua frente, era vasto, brilhante e inteiramente seu para construir. A história de Sofia não é apenas sobre a queda de um homem arrogante. É uma história sobre a incrível resiliência do espírito humano. É sobre o que acontece quando alguém que foi empurrado para a escuridão, silenciado e descartado, decide que não vai mais ser um figurante na história de outra pessoa. Todos nós, em algum momento, já nos sentimos invisíveis, subestimados ou injustiçados. Já tivemos nossas ideias ignoradas, nosso trabalho desvalorizado. A jornada de Sofia é um espelho para essas batalhas silenciosas que tantos de nós enfrentamos. Ela nos lembra de uma verdade. A força não está na ausência de medo, mas na coragem de se levantar mais uma vez, mesmo quando tudo parece perdido. O que vimos hoje foi mais do que uma vingança. Foi um ato de recuperação. Sofia não recuperou apenas sua reputação. Ela recuperou a si mesma, recusou-se a deixar que a narrativa de um homem tóxico definisse seu valor. Armada apenas com a verdade e a aliança de outro homem esquecido pelo sistema, ela provou que a integridade pode ser a arma mais poderosa de todas. Isso nos leva a uma pergunta essencial. Você acredita que não importa o quão escura a noite pareça, a verdade sempre encontra um caminho para a luz? Você acredita que a coragem de uma única voz pode, no final, ser mais forte que o barulho de 1000 mentiras? Se a sua resposta for positiva,
Se no fundo da sua alma você acredita no poder da verdade, então eu peço que faça algo simples. Escreva "acredito" aqui nos comentários. Vamos transformar este espaço em um mural de esperança. Vamos mostrar ao mundo que não estamos sozinhos em acreditar que o que é certo, no fim, prevalece. Cada "acredito" é uma voz a mais se juntando a este coro. Se esta história tocou você, se ela acendeu aquela chama da justiça, então é provável que ela possa inspirar alguém que você conhece. Pense em um amigo, um familiar, alguém que possa estar passando por sua própria batalha silenciosa. Envie este vídeo para essa pessoa. O seu compartilhamento pode ser o sinal que ela estava esperando, o lembrete de que sua força é muito maior do que imagina. E claro, se você valoriza histórias que nos desafiam e nos inspiram, deixe o seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Nós somos apaixonados por narrativas que exploram as profundezas da experiência humana. A cada semana, mergulhamos em uma nova jornada de superação. Se você não quer perder nenhuma dessas histórias, inscreva-se agora no nosso canal e ative as notificações. Junte-se à nossa comunidade de pessoas que sabem que as grandes histórias fazem mais do que entreter. Elas nos transformam. Obrigado por assistir. E lembre-se sempre, não importa quem tente escrevê-la por você, a sua história pertence apenas a você.